Estimados presentes, rogamos que o Espírito Santo, esse Espírito de poder, ele esteja sobre todos nós hoje e para todo sempre. E como disse Jesus, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém. Queridos irmãos, o que vocês olham quando vocês vão comprar alguns produtos? O que vocês reparam antes, assim, dão uma olhada? Acho que nem todo mundo faz isso, mas às vezes em quando a gente encontra. Por exemplo, tem sempre umas marcas, tem um selo que nos dá uma garantia, né? Por exemplo, nós vamos comprar uma caixa de canetas, e nessa caixa de canetas, se a gente olhar, tem um selo do Inmetro. O que é isso? Um selo do Inmetro. Ele está dizendo que é um produto que eles testaram, que eles verificaram, e que está tudo certo, ele está pronto para ser consumido. Existe um selo de qualidade. Então pelo menos quando você leva uma caixa dessas canetas, você diz assim, olha, pelo menos passou e está com o selo do Inmetro. Se não tiver, aí a gente já fica desconfiado, né? Vou fazer uma propagandinha aqui também. Esse livro aqui, A Oração que Veio do Céu, ele também tem um selo da editora. Se vocês olharem aqui atrás, tem um selo ao leitor, que é um selo lançado pela editora Concórdia. E quando tem esse selo em uma obra que você compra, esse selo ele te diz assim, passou por uma editora, ele foi revisado no mínimo 3 vezes, 3 a 4 vezes é feita a revisão da obra, ele tem uma certa qualidade, tudo foi pensado, capa foi pensado, escrita na capa foi pensado, tudo para fazer a propaganda da obra, do livro. Então, esse selo aqui também me dá, em certo sentido, uma garantia de que foi revisado. Tem mais um produto. Esse eu tive que comprar nos últimos dias, tá? Eu acho que todos vocês têm isso em casa, né? Uma panela de pressão. E vocês sabem o quanto isso aqui é perigoso, né? Panela de pressão, ela pode ser uma bomba dentro da sua casa. Mas é interessante a gente observar que também precisa ter selo. E aqui está o selo do Inmetro. Foi testada a panela. Quer dizer, tem 3 sistemas de segurança, e que quando você leva o produto para casa, você diz, olha, pelo menos tem uma garantia de que é uma panela que foi revisada, foi fiscalizada, e que está tudo dentro das normas de segurança. Tá? Então esse selo ele é importante. Se vocês pegarem a Bíblia, e aí, se você tiver a sua Bíblia ali na frente, vocês vão ver que ela também tem um selo. Essa aqui, por exemplo, ela tem aqui bem na frente, na capa, o selo da Sociedade Bíblica do Brasil. O que esse selo aqui diz para ti? Quando eu compro uma Bíblia e vem o selo da Sociedade Bíblica do Brasil, eu posso dizer assim, eu estou pegando um produto de qualidade, de confiança, porque são doutores, são professores, são pessoas que dedicam a vida na tradução, no estudo da palavra, e que não aceitam qualquer mudança dentro dessa palavra, que irá mudar, tirar ou acrescentar qualquer coisa aqui, como já foi tentado fazer
há pouco tempo atrás, quando queriam mudar a Escritura. E quando a sociedade bíblica percebeu que já haviam assinado um contrato, eles tiveram que entrar na justiça para desfazer o contrato, porque eles não podem tirar nada do que tem aqui. Então, quando você compra a Bíblia e vem o selo da Sociedade Bíblica do Brasil, você pode dizer, é pelo menos uma Bíblia que vem preparado com muito carinho, com muito cuidado, com muita fé, com muito amor, para a honra e glória do nome do Senhor. No entanto, tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês agora. Onde está o selo na Bíblia que me garante que isso aqui é palavra de Deus? Onde está o selo na Bíblia de vocês? Se vocês encontrar, me avisa. Porque eu achei. Então eu quero avisar vocês que a Bíblia tem um selo que diz que isso aqui é palavra de Deus. Abram a Bíblia de vocês lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 até o 21, nós vamos fazer esta leitura. Prestem atenção. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui está o selo e a garantia de que é palavra de Deus. E olha que o versículo 21 ele diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Talvez nós vamos pensar que a ênfase está em homens falaram movidos homens falaram movidos, mas a ênfase na verdade está lá no final: movidos pelo Espírito Santo. Ali está o selo, é a garantia de que quando você lê isso aqui, você não está lendo qualquer coisa, mas você está lendo, você está ouvindo, você está meditando, você está recebendo palavra de Deus. Quando falamos deste reino, temos que ter absoluta certeza que sem o Espírito Santo não há profecia e não há palavra da parte dele. Se não houvesse o Espírito Santo, não haveria profecia, porque foi dada através dele. Ele moveu homens para que registrassem a sua palavra. O apóstolo Pedro, ainda para falar do seu testemunho dos demais apóstolos, ele afirma: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas
engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está afirmando em que não somente ele, mas muitas pessoas foram testemunhas oculares. Se nós não queremos crer nessas testemunhas, ou pensamos que eram falsas testemunhas, então todo mundo teria que ter combinado. Todo mundo teria que ter aceito simplesmente mentir para o mundo, para a sociedade. Vejam que ele diz que eles ouviram uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele está usando o verbo na primeira pessoa do plural. Nós. Foi um grupo de pessoas. Não foi só um, mas foi um grupo de pessoas que ouviu. E para não dizer que foi uma caixa de som instalada lá em cima do monte, que alguém de repente botou uma gravação, ou pegou um microfone e falou para enganar as pessoas, não tinha microfone naquela época. Não tinha sistema de som que nós temos hoje. Então é impossível alguém simplesmente do nada ouvir tão claramente o que ali estava sendo dito, a não ser a voz de Deus vinda do céu. Diante disso, me pergunto, se temos o selo do Espírito Santo, por que duvidamos tanto de Deus? Por que duvidamos de Deus? E eu não estou falando só para vocês, mas eu falo para mim. Ele me garante que a Bíblia não são fábulas, não são histórias inventadas. E como está muito em voga, e se repete essa frase de que você pode mentir, que quanto uma mentira de tanta repetição, ela se torna verdade. Mas uma mentira perduraria 6.000 anos, 4.000 anos? Com tantas coisas que aconteceram nesse mundo, será que uma mentira iria perdurar tanto tempo? 1 Timóteo 4,9, ele reforça a questão da fidelidade da palavra de Deus, dizendo: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é esta palavra. Sabe por que podemos acreditar que a palavra de Deus é fiel? Porque da boca que procede, a boca que fala é fiel. Não é uma boca humana. Porque a nossa boca, ela é infiel. Quantas vezes prometemos fidelidade a Deus, amor a Deus acima de tudo, e quantas vezes quebramos a nossa promessa? Mas da boca que procede essas palavras, elas são fiéis. Porque Ele é fiel. Não precisamos mudar discurso. Não precisamos mudar o discurso, porque Deus disse que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Então esse negócio de que precisamos mudar o discurso, não precisa mudar discurso e nem devemos mudar. Ai daquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa das palavras desta profecia.
Aqui compreendemos um princípio básico da comunicação, irmãos. Nós vemos isso aqui. Na comunicação tem quem fala e tem quem recebe. Sempre quando você fala com uma pessoa, existe um que comunica, ou você ou ele, mas tem aquele que recebe, que é o receptor. E a pessoa que recebe, ela realmente compreendeu aquilo que você falou? Ou ela compreendeu aquilo que ela queria compreender? Então, nessa comunicação com a palavra de Deus, tomem cuidado para não interpretar aquilo que vocês querem interpretar. Quando se trata da palavra de Deus, tem algo extremamente importante que devemos compreender. O Espírito Santo precisa estar em quem fala e ao mesmo tempo no receptor, naquele que recebe. Porque se o Espírito Santo não estiver nos dois, a comunicação ela é, no mínimo, falha. Você comunica a palavra de Deus, mas o receptor não quer essa palavra. Então já houve uma ruptura da comunicação de Deus com o receptor. Vejam que 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus não podem ser compreendidas pelo homem natural, quer dizer, o homem sem o Espírito Santo. Então vejam só, a pessoa que comunica tem o Espírito, vocês os receptores nesse momento têm o Espírito, e ao mesmo tempo é o Espírito que começa a obra e o Espírito que termina a obra. Então Deus trabalha, Deus faz todo o trabalho para a salvação daqueles que o amam. Aqui entra algo realmente também muito importante: a liberdade de crer ou de não crer. Você é livre. Se você não quer crer nisto, você está livre. Você pode seguir o seu caminho. Essa é a liberdade de todo ser humano que nós temos. Eu tenho, vocês a têm. A fé que salva, que é a fé em Cristo Jesus, somente pode ser recebida pelo próprio Espírito Santo. Por mais que eu brigue com alguém para acreditar em Deus, eu não posso colocar fé no seu coração. Por mais que eu teime com alguém, eu não consigo pôr fé. Essa obra é do Espírito, não é do ser humano. E o ser humano pode dizer: Deus, eu não quero isso, porque isso é loucura para mim. Eu não posso crer num Deus que é amor e que manda o seu filho lá numa cruz para morrer. Eu não posso crer num Deus que deixa um terremoto matar milhares de pessoas. Eu não posso crer num Deus que deixa um cristão ter um câncer, perder uma perna e ser envolvido em acidente, perder a vida. Quer dizer, de repente, as coisas da vida, as coisas do mundo, em vez de me aproximar de Deus, elas podem dizer: eu não quero isso para mim. E o ser humano tem esse poder de dizer não para o Espírito de Deus. A pessoa natural, isto é, sem Deus, não
aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. No entanto, nós também temos o direito de dizer o que cremos e temos o direito de anunciar a palavra. Exato, irmãos. Todos nós temos o direito de crer nesse Deus, temos o direito de proclamar essa palavra. Isso é um direito nosso. Assim como as outras pessoas têm também o direito de dizer no que elas acreditam, sem o medo de serem perseguidas. Vejam, irmãos, que a boa comunicação espiritual, ela acontece quando o Espírito anuncia a palavra e no outro coração recebe a palavra. Então o Espírito Santo, ele começa e ele termina a sua obra. Ninguém tem o direito de matar a outra pessoa ou obrigar a acreditar em algo que ela não quer. Vivemos, eu penso que vivemos em um país democrático. Eu ainda penso. Se temos o selo do céu, o Espírito Santo, que nos deu a palavra, não duvidemos dela, irmãos. Não duvidem dela. Se Deus teve poder para nos criar e nos dar vida, Ele também tem poder para nos redimir e salvar em Cristo Jesus. Ele sela, Ele coloca o seu selo em nosso coração, que é a fé. E essa fé, Ele vem fortalecer, Ele vem dar novo ânimo, nova esperança, pelo perdão, pela palavra e pela Santa Ceia. Portanto, irmãos, não deixem de crer na Escritura Sagrada, porque homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém.